Atenção! O que você vai ouvir agora é uma das histórias mais explosivas da geopolítica atual e pode mudar o rumo da América Latina nas próximas semanas. Uma denúncia pública feita pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, colocou novamente o continente sob alerta. Em meio a um reforço militar norte-americano sem precedentes na região do Caribe, Maduro afirma que seu país enfrenta a maior ameaça em mais de 100 anos. Uma acusação grave que chega justamente no momento em que os Estados Unidos ampliam sua pressão econômica, diplomática e agora militar contra Caracas. O que está acontecendo nos bastidores? Estaríamos à beira de uma nova intervenção armada no coração da América do Sul? A cena é tensa. Navios de guerra dos Estados Unidos, equipados com tecnologia de ponta e prontos para operações de combate, se aproximam perigosamente das águas caribenhas. Washington insiste que a mobilização é apenas parte de um esforço internacional para enfrentar os cartéis de drogas acusados de abastecer o mercado americano com toneladas de entorpecentes. Mas em Caracas, o discurso é outro. Maduro garante que tudo não passa de um pretexto. Para ele, não é coincidência que essa demonstração de força ocorra justamente em um momento em que os Estados Unidos dobraram a recompensa por sua captura, oferecendo 50 milhões de dólares por informações que possam levá-lo à prisão. Segundo Maduro, o que está em jogo vai muito além da guerra às drogas. Trata-se de um movimento calculado para justificar uma intervenção contra a Venezuela, derrubar o governo e tomar o controle de um dos maiores reservatórios de petróleo do planeta. Com um tom firme e desafiador, ele declarou diante das câmeras: em Caracas, estamos diante da maior ameaça que já se viu em nosso continente nos últimos 100 anos. Mas deixo claro, a Venezuela é um país pacífico e não se curvará. Essas palavras ressoaram não apenas na Venezuela, mas em todo o continente. Para os aliados de Maduro, os Estados Unidos não escondem mais suas intenções. As manobras navais combinadas com as acusações de narcotráfico contra as mais altas figuras do governo venezuelano formam um cenário de pressão coordenada que não pode ser interpretado de outra forma. Já para Washington, trata-se de uma questão de segurança nacional. A administração Trump afirma que a Venezuela e seus líderes se tornaram peças centrais no tráfico internacional de drogas, facilitando o envio de toneladas de cocaína para território americano. Essa narrativa, no entanto, é frontalmente rejeitada por Caracas. Maduro e seus ministros insistem que a Venezuela é vítima de uma campanha de difamação sem precedentes. Eles apontam que nunca houve provas concretas apresentadas pelas autoridades norte-americanas e que as acusações servem apenas como fachada para uma estratégia muito mais ampla de desestabilização política. Para eles, o objetivo real é, claro, minar a soberania do país e impor um governo alinhado com os interesses de Washington. O fato é que, nos últimos meses, as movimentações militares dos Estados Unidos aumentaram de forma alarmante. A presença de navios de guerra no Mitos, sul do Caribe, não é apenas simbólica. Ela representa uma capacidade real de intervir, caso haja uma decisão política nesse sentido. Fontes militares revelam que o tipo de embarcação deslocada para a região não se destina apenas a operações de patrulhamento antidrogas. Pelo contrário, são navios equipados para combates em larga escala, capazes de lançar ataques de precisão e apoiar desembarques de tropas. Isso levanta uma questão inevitável. Estariam os Estados Unidos preparando o terreno para algo maior? Enquanto isso, dentro da Venezuela, o clima é de alerta permanente. O governo insiste que está pronto para qualquer cenário, reforçando a presença militar em pontos estratégicos e alertando sua população para resistir a qualquer tentativa de intervenção estrangeira. Maduro convoca discursos nacionalistas, apelando à memória histórica de resistência contra invasores. Em suas palavras, a Venezuela não será colônia de ninguém e não aceitará imposições externas. Mas a pressão internacional é crescente. A recompensa de 50 milhões de dólares pela captura de Maduro é uma das maiores já oferecidas por um chefe de Estado em exercício. Para se ter uma ideia, esse valor supera o que os Estados Unidos chegaram a oferecer por líderes de organizações terroristas. O recado é claro: Washington não reconhece Maduro como presidente legítimo e está disposto a investir cifras astronômicas para removê-lo do poder. A situação lembra os momentos mais tensos da Guerra Fria,
quando países inteiros se tornavam tabuleiros de disputa entre grandes potências. A diferença é que agora o conflito ocorre dentro da própria América Latina, em um país que possui uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Isso por si só já torna a equação ainda mais explosiva. Afinal, quem controlará esse petróleo em um eventual colapso do governo venezuelano? Especialistas alertam que uma intervenção direta seria arriscada. A Venezuela, apesar da crise econômica e política, ainda conta com forças armadas consideráveis e com o apoio de aliados estratégicos como Rússia, China e Irã. Qualquer movimento militar americano poderia desencadear uma reação em cadeia com consequências imprevisíveis. E é justamente esse risco que mantém a tensão no ar. A retórica inflamada de ambos os lados cria um clima de incerteza que assusta não apenas os venezuelanos, mas toda a região. Nas ruas de Caracas, a população se divide entre o medo e a desconfiança. Muitos não acreditam que os Estados Unidos realmente lancem uma invasão, mas reconhecem que a simples presença dos navios já coloca o país em estado de vulnerabilidade. Outros, no entanto, temem que qualquer incidente menor, um confronto no mar, uma interceptação de aeronave ou até mesmo uma troca de acusações mais dura, possa servir de gatilho para uma escalada militar. Maduro insiste que a Venezuela é vítima de uma guerra híbrida. Ele acusa Washington de combinar sanções econômicas devastadoras, campanhas de desinformação, pressão diplomática e agora ameaça militar para derrubar seu governo. Segundo ele, esse é o verdadeiro motivo por trás da ofensiva naval. A luta contra o narcotráfico seria apenas uma cortina de fumaça. Em paralelo, diplomatas venezuelanos trabalham nos bastidores para tentar garantir apoio internacional. Países aliados na região, assim como Rússia e China, são constantemente acionados para denunciar o que Caracas chama de plano de intervenção. Moscou e Pequim, por sua vez, já manifestaram preocupação com a escalada da tensão, alertando que qualquer tentativa de intervenção armada teria consequências graves. O cenário é de incerteza. O futuro imediato da Venezuela parece preso a um tabuleiro de xadrez geopolítico, onde cada movimento pode alterar drasticamente o rumo dos acontecimentos. De um lado, um governo que se recusa a ceder, mesmo diante da pressão econômica e militar mais intensa de sua história. Do outro, a maior potência militar do planeta, que parece determinada a não recuar em sua ofensiva. O que está por vir? Uma negociação de última hora poderia aliviar as tensões? Ou estamos diante de uma escalada inevitável que pode mergulhar o Caribe e a América do Sul em um novo ciclo de conflitos? O que se sabe até agora é que os próximos dias serão decisivos. Cada declaração, cada movimento militar e cada decisão diplomática podem ser a faísca que definirá o destino de milhões de pessoas. Maduro deixou claro que não se dobrará. Washington, por sua vez, demonstra que não pretende aliviar a pressão. No meio desse impasse, o continente inteiro assiste com apreensão, sem saber se a crise encontrará uma saída pacífica ou se caminhará rumo a um confronto direto. O que está em jogo não é apenas o futuro da Venezuela, mas o equilíbrio político de toda a América Latina. Um movimento em falso pode transformar a crise atual em um conflito histórico, capaz de marcar para sempre a relação entre os Estados Unidos e seus vizinhos ao sul. E você, o que acha? Estaríamos prestes a testemunhar uma nova intervenção militar americana em território latino-americano? Ou tudo não passa de uma guerra psicológica, uma disputa de narrativas em que cada lado busca intimidar o outro? O certo é que a tensão cresce a cada dia e o mundo inteiro observa com atenção, aguardando os próximos capítulos dessa história que pode mudar para sempre o destino da região.